Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. A você sempre ligadinho com a gente aqui na programação da TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia e vamos juntos, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. Decisão da Anvisa retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em unidades de saúde e ambientes hospitalares no país. A flexibilização mantém a exigência para a utilização dessa proteção agora apenas para grupos mais restritos. O cenário sanitário atual, com redução expressiva do número de casos e mortes, foi o principal motivo para essa atualização nas restrições determinadas pela Anvisa. Já estão valendo os novos preços dos remédios nas farmácias brasileiras. O reajuste de 5,6% foi autorizado pelo governo federal e a portaria já publicada no Diário Oficial da União. Indústria de chocolates deve criar quase 8 mil vagas de trabalho temporário nesses dias que antecedem a Páscoa. Apesar do pouco tempo, é um cenário que movimenta de maneira expressiva a economia do país. No cenário da economia internacional, um alerta após o anúncio feito pela Arábia Saudita de corte na produção de petróleo. O preço do combustível dispara acima de 5% nesta segunda-feira e causa instabilidades com variações nas bolsas pelo mundo. Para um público de estimadamente 50 mil pessoas, o Papa Francisco comanda as celebrações do Domingo de Ramos no Vaticano. Ele fez um apelo para que os fiéis, todos os católicos, cuidem das pessoas abandonadas. E com detalhe, a missa foi celebrada por Francisco apenas um dia, apenas após ele ter recebido alta do hospital onde estava internado em Roma com quadro de infecção respiratória. E também a importância dos exercícios físicos na terceira idade. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atualizou hoje as orientações para o uso de máscaras em unidades de saúde e também em hospitais pelo Brasil. A recomendação para o uso da proteção facial, agora, as máscaras, foi flexibilizada para unidades de saúde e hospitais, de acordo com determinação desta segunda-feira. O uso agora está sendo recomendado nesses ambientes para um público mais específico, apenas para pacientes que tenham sintomas respiratórios ou aqueles que testaram positivo para a Covid. É uma recomendação que vale, respectivamente, para os parentes dessas pessoas que têm convivência diária, com os pacientes e que se enquadram nos casos citados. As máscaras também são recomendadas a pessoas que tiveram contato nos últimos 10 dias com pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Também recomendada para profissionais da linha de frente, por exemplo, aqueles envolvidos na triagem de pacientes Covid. Para visitantes, parentes e profissionais de saúde com acesso a áreas mais restritas de internação nos hospitais ou também unidades de saúde. Foram várias discussões técnicas até a decisão por essa flexibilização. E diante deste novo cenário sanitário, com queda expressiva no número de casos e óbitos, a decisão, então, foi publicada. De acordo com o texto da própria Anvisa, abre aspas, o objetivo dessa medida é prevenir contaminações e transmissão de Covid-19 no ambiente hospitalar e proteger pacientes, outros acompanhantes, visitantes e profissionais. Fecha aspas. O governo federal autorizou o reajuste de até 5,6% no preço dos medicamentos. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e já pode entrar em vigor. Bernadette é a responsável por cuidar dos pais, seu José Augusto e a dona Maria Hermínia, idosos que já têm mais de 90 anos. Nesta sacola estão os medicamentos que a Bernadette comprou para os próximos 2 meses. Um gasto que pesa no bolso e na renda da família. Nós temos um gasto aqui mais ou menos de R$ 1.800 por mês com medicamentos para o papai e para a mamãe, Porque os dois são portadores de doenças crônicas, É hipertensão, é diabetes, é insuficiência renal, Em torno de 80% a 85% do salário da mamãe. Toda vez
vez que chega esta época do ano, a filha do casal fica apreensiva. É tenso, todo mês quando anuncia, vai chegando abril, isso é todo ano. Vai chegando o mês de abril, a gente já vai pensando para quanto que vai ser o aumento esse mês. Nas farmácias, muitos consumidores aproveitaram o dia de hoje para comprar medicamentos. A ideia era escapar dos reajustes que podem entrar em vigor. Os clientes já estão vindo durante essa semana, né? Eles já sabem do aumento, a gente já tinha avisado. E aí eles já ligaram e encomendaram medicamentos, às vezes para o mês, para 3 meses. Vamos ver no final do mês o tamanho do rombo que vai ser. O novo reajuste no preço dos medicamentos é de 5,6% e tem como base a variação do IPCA. Mas é bom ficar de olho nos aumentos abusivos. Um estudo feito pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, apontou que medicamentos genéricos, como o omeprazol, chegam a ter uma variação de mais de 380% no preço de uma farmácia para outra. O reajuste no preço dos remédios é feito anualmente a partir de 31 de março pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. E este ano os novos aumentos devem atingir cerca de 10 mil medicamentos existentes no país. Na avaliação do Conselho Regional de Farmácia, os novos preços vão causar um maior impacto na continuidade do tratamento, principalmente para pacientes que têm doenças crônicas. O impacto é ainda maior para quem usa medicamentos mais caros e também para os idosos que usam a polifarmácia. É aqueles idosos que usam vários medicamentos e realmente, se não utilizá-los, eles poderão ser até internados. E para quem busca algum alívio para o bolso, mesmo com os aumentos, a farmacêutica dá algumas dicas. O farmacêutico tem um papel fundamental aí, porque nós estamos aqui para orientar. Podemos, então, encaminhar o paciente para os programas, né, que fornecem gratuitamente ou de desconto. Podemos também substituir o medicamento pelo medicamento genérico. Isso está estabelecido na lei, que o farmacêutico pode fazer isso também. E outra opção ainda para medicamentos mais caros do que esses dois exemplos. Podemos solicitar ao médico, orientar o paciente a solicitar ao seu médico que busque a opção do medicamento magistral, é aquele medicamento manipulado na farmácia de manipulação. Última semana antes da Páscoa e a indústria de chocolates no país deve criar quase 8 mil vagas de trabalho temporário com a chegada dessas festividades. A projeção é da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas. Uma infinidade de opções para tentar atender a todos os pedidos para o coelhinho. E como a demanda está grande, o mercado de chocolates resolveu aumentar a oferta em 9% dos produtos de lançamento em relação ao ano anterior. É o nosso maior momento de venda, é a Páscoa. O segundo maior momento é o Natal, depois vem Dia das Crianças e tal, dos namorados, mas a Páscoa é disparadamente o momento mais importante para o setor de chocolates. A Páscoa, além de abrir o calendário anual de comemorações, está entre as datas que mais movimentam o comércio no país. O chocolate, claro, é o produto mais procurado, o que significa geração de empregos desde as fazendas de cacau até as lojas. Para este ano, a previsão é de pelo menos 7.900 vagas de trabalho temporário. A gente já contratou no final do mês de fevereiro, a gente já começou com um funcionário a mais. Mas essas gostosuras não ficam só por aqui em solo brasileiro. O chocolate produzido no país tem ganhado cada vez mais espaço no mercado internacional. E para isso conta com um empurrãozinho do governo federal, que tem planos de apoiar desde a cadeia produtiva do cacau até o empoderamento do nosso chocolate. A Apex Brasil tem um programa, o PAYEX, para pequenas empresas que queiram conhecer, aprender e se credenciar para ser exportadoras. Nós vamos estar tentando valorizar essa cadeia produtiva do cacau, mas o melhor jeito de fazer isso é empoderando
o chocolate. Patrícia é produtora de cacau e derivados e já conquistou espaço no mercado internacional. Eu estou pronta para exportar, eu já fiz uma exportação para os Estados Unidos, eu gosto muito dos modelos europeus, a gente começou a olhar também no programa da Apex para o mercado da América Latina, né? Tem a Costa Rica aí que vem com umas coisas muito legais também. E o preço do petróleo subiu mais de 5% neste começo da semana, depois do anúncio de corte na produção. A medida foi para aumentar o preço do barril, de acordo com o governo da Arábia Saudita e também dos países da OPEP. Os preços do petróleo operam em alta nesta segunda-feira, depois que vários países importantes do mercado, como a Arábia Saudita, Iraque e Rússia, anunciaram o corte da produção como medida de precaução após a recente queda das cotações. Tanto o petróleo Brent, referência internacional, quanto o WTI, referência para o mercado americano, chegaram a disparar 8% e registravam ganhos de cerca de 6% por volta das 10h30 da manhã no horário de Brasília. O barril do petróleo Brent estava cotado a quase $85, enquanto o do WTI superava o preço de $80. O corte da produção anunciado por Iraque, Argélia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Cazaquistão e Kuwait entrará em vigor em maio e prosseguirá até o fim do ano. A medida implica uma redução do bombeamento de 1 milhão de barris diários. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que o corte está de acordo com o interesse do mercado global de energia para que os preços permaneçam em bom nível. Moscou anunciou no domingo a prorrogação do corte na produção de petróleo em 500 mil barris diários até o fim do ano, uma medida que vários analistas interpretam como uma forma de elevar os preços e lutar contra as sanções internacionais. Os Estados Unidos defendem o aumento da produção de petróleo diante da alta demanda, em um momento em que a China reaquece a atividade econômica depois de suspender as restrições pela pandemia de Covid-19. O corte provoca novos temores sobre a inflação persistente e aumenta ainda mais a pressão sobre os bancos centrais para que prossigam com a elevação das taxas de juros. Os papéis da Petrobras tinham ganhos de cerca de 3% na manhã desta segunda-feira, enquanto o índice Bovespa registrava queda. O Abril Azul é o mês voltado para a conscientização do autismo. Hoje, na Assembleia Legislativa do Paraná, uma audiência pública deu início ao debate para ações que promovam os direitos das pessoas com o transtorno do espectro autista. A Assembleia Legislativa do Paraná abre a Semana Azul, instituída por lei estadual, com uma audiência pública para discutir ações de conscientização do autismo. A proposta é da deputada estadual Flávia Francischini. A audiência reuniu autoridades políticas, especialistas em áreas como educação e saúde, representantes da sociedade civil e pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. A gente hoje tem aqui representantes do Poder Legislativo, que somos nós, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, né? A sociedade civil, todo mundo junto por uma causa que antes era tão desconhecida e que hoje está cada vez mais sendo mostrada. Isso é muito importante. Para os pais e quem convive com o transtorno, as ações do mês de conscientização vêm para que cada vez mais a informação torne viável a procura por um diagnóstico precoce e correto. Quanto mais a gente fala do assunto, mais vai se tornando fácil, nem que seja uma característica que faça a mãe ou o pai ou o cuidador levar para a possibilidade, mesmo que seja descartado. É isso que precisa. Não precisa ser diante de uma característica, mas que essa característica seja uma possível possibilidade, que seja levado em conta, sabe? Que seja valorizado. Colocar o transtorno do espectro autista em pauta, ampliar o debate, envolver toda a sociedade com ações de conscientização é essencial para que as necessidades de pessoas autistas e seus familiares sejam supridas e, claro, os seus direitos sejam garantidos. Audiências públicas como essa, que trazem a conscientização e faz com que a sociedade como um todo entenda o que é o autismo, mesmo que seja minimamente suas características, suas especificidades, faz com que as pessoas incluam da melhor maneira possível. No Abril Azul, mês de conscientização, intensificar ações auxilia a população no acesso a serviços de diagnóstico, acompanhamento adequado e na compreensão de que neste quebra-cabeça as peças podem ser encaixadas e que há espaço para todos.
No próximo bloco, o Domingo de Ramos levou aproximadamente 50 mil fiéis à Praça de São Pedro, no Vaticano. As orações foram comandadas pelo Papa Francisco, apenas um dia após ele ter recebido alta do hospital, onde ficou por 3 dias internado com quadro de infecção respiratória. Veja também criatividade em alta em tempos de Páscoa, ingrediente quase indispensável para atrair mais e mais clientes na produção dos ovos de chocolate. O intervalo é rapidinho, Pauta Aberta volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos de notícias internacionais. No domingo, um dia depois de receber alta do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, o Papa Francisco participou da missa do Domingo de Ramos, cerimônia que dá início à Semana Santa. A celebração foi na Praça São Pedro, no Vaticano, com a tradicional e solene procissão de Ramos. Durante a cerimônia, Francisco conclamou os presentes a cuidar das pessoas abandonadas, que, segundo ele, estão com Cristo, conforme a tradição. A maioria dos fiéis portava ramos de oliveira provenientes da região italiana da Úmbria. Estima que 50 mil pessoas tenham participado das celebrações do Domingo de Ramos. No Vaticano, o Papa falou que há povos inteiros explorados e deixados à própria sorte. Migrantes que já não são rostos, mas números, reclusos, rejeitados, pessoas catalogadas como problemas. Um dia após deixar o hospital onde foi internado para tratar uma bronquite, Francisco apareceu silencioso. Ele chegou de jipe à Praça São Pedro para a tradicional Missa de Ramos, uma celebração cheia de significado, como lembrou o Santo Padre no rito de abertura. Foi em frente ao obelisco que o pontífice abençoou os ramos. Dio onipotente ed eterno, benedici questi rami di olivo. Deus onipotente e eterno, abençoai estes ramos de oliveira e concedei-nos que nos regozijemos depois de Cristo, nosso Rei e Senhor, para vir com Ele para a Jerusalém do céu. Ele vive e reina para todo sempre. Ele vive e regna nei secoli dei secoli. Amém. A Missa de Ramos lembra a entrada de Jesus em Jerusalém e o reconhecimento dele como Filho de Deus. Segundo os evangelhos canônicos, ele fez isso sentado num jumento, em sinal da mais absoluta humildade, e foi acolhido pelo povo, que saudou o Messias, abanando seus ramos de palmeiras e oliveiras. Um momento simbólico revivido pelos milhares de católicos que lotaram a Praça São Pedro. Nas mãos, ramos de oliveira fornecidos pela Associação Nacional da Cidade do Petróleo e por prefeitos da Cidade do Petróleo e da região da Úmbria. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Matteo. Após a leitura do Evangelho de Mateus, que lembra a crucificação e o momento em que Jesus pergunta ao Pai: Deus, por que me abandonaste? Francisco lembrou que é assim que o Senhor nos salva, a partir dos nossos porquês, e convidou a todos a acolher no próximo o abandono sentido por Cristo. Non solo persone, ma oggi, fratelli e sorelle, sono tanti cristi abbandonati. Hoje, há tantos cristãos abandonados, lembrou Francisco. Há povos inteiros explorados e deixados à própria sorte. Há pobres que vivem nas encruzilhadas das nossas estradas e cujo olhar não temos coragem de fixar. Migrantes que já não são rostos, mas números. Reclusos rejeitados, pessoas catalogadas como problemas. E concluiu: não permitamos que a voz deles se perca no silêncio ensurdecedor da indiferença. Não fomos deixados sozinhos por Deus. Por isso, cuidemos de quem é deixado só. Prendiamoci cura di chi viene lasciato solo. A Missa de Ramos abre oficialmente as comemorações da Semana Santa aqui no Vaticano. Segundo o Departamento de Celebrações Litúrgicas Pontifícias, o Papa preside a Missa do Crisma na quinta-feira, a da Paixão e Via Crucis na sexta e a da Vigília no sábado santo. O roteiro encerra no próximo domingo com a missa e a tradicional bênção de Páscoa. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso para a TV Evangelizar. Você acabou de acompanhar a solenidade grandiosa que foi o Domingo de Ramos no Vaticano. Uma celebração comandada e muito bem conduzida pelo Papa Francisco.
Um dia antes, para a gente lembrar aqui, o Papa deixava o Hospital Agostino Gemelli em Roma, bem-humorado, sorridente e esbanjando generosidade aos fiéis. O Papa Francisco, de 86 anos, teve alta neste sábado do Hospital Gemelli, em Roma, onde esteve internado durante 3 dias devido a uma bronquite. Ao deixar o local, o pontífice esbanjou bom humor ao ser questionado como se sente. Bem, ainda estou vivo. E contou um caso vivido. Aveva problemi di respiro. Mi viene in mente una cosa che una volta un vecchietto più vecchio di... Uma vez um homem velho, mais do que eu, me disse quando se deparou com uma situação como esta: Padre, não conheço a morte, mas já a vi chegando. É feia, hein? Ma l'ho visto venire, è brutta, Antes de se encaminhar para o Vaticano, Francisco abraçou um casal cuja filha morreu na noite de sexta-feira no hospital e agradeceu à equipe médica e aos jornalistas que esperavam do lado de fora. O Santo Padre foi aplaudido pelas pessoas que se aglomeravam na esperança de vê-lo. Saúde e longa vida ao nosso querido Papa Francisco. A Páscoa está chegando. Em todo o Brasil, muitos empreendedores já estão investindo na produção dos ovos de chocolate. E nesse momento vale usar bastante criatividade para atrair ainda mais os clientes. Açúcar, ovos, manteiga, chocolate derretido e chocolate em pó. Estão aí os ingredientes para uma receita de como ganhar dinheiro. Débora mistura tudo e faz brownie para vender o ano todo. Para incrementar os negócios, a microempreendedora usou a criatividade. Tem torta de brownie, brownie de pote e bem casado de brownie. Com a proximidade da Páscoa este ano, surgiu a ideia de fazer um ovo de Páscoa de colher 100% brownie. Eu vi que não tinha muito esse interesse, nem essa venda também de ovos 100% brownie. Então, algumas pessoas também me deram essa inspiração, essa dica, e eu acabei testando e deu super certo. O recheio fica a gosto do cliente. O de ninho com creme de avelã está fazendo o maior sucesso. Um ovo de brownie de 260 gramas, Débora vende por R$ 74,90. O de 500 gramas, por R$ 84,90. Ela conta que já recebeu muitas encomendas para a Páscoa e afirma: este é sim um excelente período para se ganhar dinheiro. Normalmente as vendas elas sobem muito, né? E a gente personalizou muitos produtos que a gente já tem e outros que a gente também criou justamente para a Páscoa. Angélica é outra microempreendedora que também aposta no ovo de chocolate para alavancar as vendas na época da Páscoa. Ela trabalha com doces há 5 anos. Neste período, a produção fica bem movimentada na confeitaria dela. A gente deixa tudo preparado, né? Que seria as casquinhas, nossas casquinhas de chocolates. Deixamos também as caixinhas montadas, tudo pré-montado para quando chegar próximo não ficar uma correria. Todo empreendedor tem que usar e abusar da criatividade para incrementar nos negócios, não é mesmo? No caso do ramo da confeitaria, o pessoal que trabalha fazendo ovos de chocolate artesanalmente tem que inovar nos recheios a cada ano, porque o público é muito exigente. Para esta Páscoa, a Angélica teve a ideia de lançar um ovo de colher junto com outra delícia. Aqui dentro tem um pudim. Resista, se puder. No menu de recheios ainda tem ninho com geleia de morango, brigadeiro com brownie e ninho com caramelo salgado. Os preços variam de R$ 58 a R$ 75 para ovos de 100 a 350 gramas. Angélica destaca bem como se trata do ovo de chocolate artesanal de colher. O cliente acaba levando mais por causa do recheio. Um ovo de 350 gramas fica 700 gramas ou mais. Tem densidade de alguns recheios que pesa quase 1 quilo, gente. Então você paga por um valor e acaba levando praticamente o dobro. Nosso assunto agora está nos oceanos, uma regata internacional. Olha só, gente, depois de uma viagem de mais de um mês pelos temidos mares do sul, a tripulação alemã da equipe Malísia, comandada pelo velejador Boris Herrmann, venceu no domingo, em Itajaí, no Brasil, a 3ª etapa da The Ocean Race, uma regata de volta ao mundo.
A equipe alemã Malizia foi a grande vencedora da terceira etapa da The Ocean Race, que terminou na madrugada deste domingo em Itajaí, em Santa Catarina. A perna da regata de volta ao mundo começou há mais de um mês, quando os barcos deixaram a cidade do Cabo, na África do Sul. Os velejadores saudaram o público que os aguardava e festejaram com uma bandeira do Brasil. Parece real, quero dizer, estamos há um mês no mar, um pouco mais até. Tantos desafios e altos e baixos, e agora vencer. Então eu ainda preciso processar, entender. E sermos recepcionados dessa maneira tão agradável aqui, com tantas pessoas no meio da noite. Para chegar na costa brasileira, os velejadores tiveram que passar por 3 cabos, incluindo o Cabo Horn, no extremo sul, considerado um dos pontos mais difíceis, e superar as 12.750 milhas náuticas. Esta foi a etapa mais longa da história da regata. Com a vitória, a Malizia conquistou o 2º lugar na classificação geral. A próxima etapa começa no dia 23 de abril, em direção a Newport, nos Estados Unidos, um trajeto de 5.500 milhas náuticas. Os veleiros ainda vão passar pelas cidades de Aarhus, na Dinamarca, Kiel, na Alemanha, depois Haia, na Holanda e, por fim, Gênova, na Itália. Que exercício físico faz bem, todo mundo sabe. Mas depois de uma idade, ele não é mais apenas uma opção. Torna-se necessidade para garantir qualidade de vida. Você vai ver agora exemplos de idosos que encontraram na atividade física um remédio daqueles para ter uma vida mais ativa, uma vida mais feliz. Dona Terezinha vem pelo menos 3 dias na semana nesse estúdio de Pilates para se exercitar. E segundo ela, a vida melhorou muito depois que começou a praticar exercícios físicos. Melhorou minha disposição, menos dores, porque eu tinha muitas dores. E tontura, mal-estar, coisas da idade, né? Ela começou a se exercitar depois que teve uma queda em casa. E segundo o instrutor, é um exemplo de que nunca é tarde para começar a atividades físicas. O exercício, de modo geral, é importante para que o ser humano possa viver melhor, né? Com o passar do tempo, os pés, a mão e a coluna começam a enrijecer. Aí a pessoa começa a arrastar o pé, começa a ter dificuldade de se locomover e a passar a sentir menos o chão. Então, nesse caso, eu acho que é fundamental o exercício, toda idade é importante, mas a partir de certa idade ele é fundamental para que ela consiga ter autonomia. Já a dona Verônica, de 62 anos, nunca gostou de praticar exercícios físicos. Por causa da diabetes, ela precisou sair da zona de conforto e a caminhada foi uma das formas que ela encontrou para controlar a doença. Eu descobri que é muito bom, sabe aquela canseira, aquele acelerar, é muito bom, a gente se sente muito bem. E aí faço, na academia eu não vou, mas aqui eu venho e venho quase todo dia. Essa turma toda participa de um programa criado pela Prefeitura de Araucária, região metropolitana de Curitiba, que oferece de forma gratuita atividades esportivas para atletas da terceira idade. O projeto inclui diversos esportes e atividades que são adaptadas de acordo com limitação física e técnica dos alunos, tornando-as dinâmicas, acessíveis e motivadoras. O esporte, ele é vida, né? Ele é vida para os idosos. Ele traz autonomia, ele traz confiança, ele traz trabalho em grupo, ele traz alegria para a vida deles. Os benefícios da atividade física para a terceira idade vão além dos ganhos funcionais e redução de riscos cardiovasculares. Tem também os ganhos motores e neurológicos que impactam positivamente na qualidade de vida. O exercício físico é importante para o idoso porque ele otimiza 3 grandes áreas que a gente fala. Uma é força muscular, a questão do condicionamento cardiopulmonar e a questão de flexibilidade e alongamento. E outra grande questão é o convívio social. O fato do idoso estar fazendo exercício físico e convivendo com outras pessoas minimiza o risco de depressão, de transtornos de ansiedade, que são fatores agregados que a gente ganha com o exercício. No Brasil, de acordo com dados do IBGE, existem mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o sedentarismo aumenta o risco de morte em mais de 30%. A recomendação é que a partir dos 60 anos se exercite moderadamente e pelo menos 3 dias na semana, e com intensidade que varia de acordo com as condições de saúde e movimento da pessoa. O exercício físico para o idoso ele sempre tem que ser individualizado dentro das potencialidades e fragilidades que ele tem.
Então, é importante que tenha o acompanhamento de um profissional, seja um educador físico, seja de um fisioterapeuta, e é importante que ele passe em avaliação pelo médico para liberação, principalmente aqueles que têm uma história de cardiopatia, que tem um problema cardíaco pré-existente. E você lembra da dona Terezinha lá do início da matéria? Ela deixa um recado para você que ainda não pratica exercícios. Dá uma chamada, façam exercício, o que preferirem, mas não deixe de fazer. São exemplos em que acabamos de ver que todos nós devemos seguir. Atividade física, sim, todos os dias. Por que não? É saúde para todos nós. Depois dessa bonita reportagem, hoje a gente se despede. Um ótimo fim de segunda-feira para você. Temos novo encontro marcado para amanhã, terça-feira, aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Tchau, tchau.